pouquinho sobre leitura e desigualdade? Ler é muito bom, né? Como a gente percebeu aqui, a leitura ela é boa para a vida, mas nem todo mundo pode ler. Segundo o IBGE, no Sudeste e no Sul do Brasil, apenas 3,5% da população com 15 anos ou mais é analfabeta. Né? Você vê uma porcentagem pequena. Mas quando a gente vai para o norte do Brasil, esse número cresce para 8% de uma população que é analfabeta. No centro-oeste, são mais de 6% da população que é analfabeta também. Agora, no nordeste, eu fiquei muito assustada, porque quase 14% da população do nordeste não sabe ler e não sabe escrever. Então, a gente percebe o quanto que ler é um privilégio. Então, se você sabe ler, aproveita isso. Leia bastante, porque tem pessoas que não estão lendo, que não estão pegando livros para ler, que não são leitores assíduos, porque simplesmente não sabem nem ler e muito menos escrever. Então, aproveite essas habilidades. Segundo a ONU, na América Latina, dos 36 milhões de analfabetos, 38,5% são brasileiros. Gente, na América Latina, quase 40% dos 36 milhões de analfabetos são brasileiros. Eu estou falando de 14 milhões de brasileiros que não sabem ler e não sabem escrever. O Brasil é o 8º país com mais analfabetos no mundo. Isso é muito assustador. É uma coisa assim que a gente precisa realmente refletir, isso é um problema, né? Você vê que a educação ainda precisa evoluir muito no nosso país. Agora eu vou falar um pouquinho sobre dados positivos. Entre 2011 e 2015, o índice de brasileiros leitores cresceu de 50% para 56%. E a maior parte desse público de leitores são jovens. Isso cresceu bastante a quantidade média de livros por habitantes, que passou de 4 para 5 livros por habitantes. Esses dados são da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que foi lançada em 2016. E, infelizmente, essa mesma pesquisa mostrou que conforme os brasileiros vão ficando velhinhos, vão envelhecendo, eles param de ler. Então, vovô, vovó, mamãe, papai, continuem lendo, não parem de ler. A leitura exercita o cérebro. Quando a gente vai envelhecendo, é o momento que a gente mais precisa exercitar o nosso cérebro. Então, vocês não podem parar de ler, vocês precisam continuar lendo. E qual é o livro mais lido no Brasil? É a Bíblia. 42% dos brasileiros estão lendo a Bíblia. E essa pesquisa, que se chama Retratos da Leitura no Brasil, que foi lançada em 2016, ela relaciona essa leitura assídua da Bíblia, né, esses 42% de leitores brasileiros que estão consumindo a Bíblia, ela relaciona isso ao aumento de evangélicos no Brasil, que hoje equivalem a 32% da população brasileira. 32% dos brasileiros são evangélicos. A mesma pesquisa perguntou para as pessoas: por que você não lê? E aí 32% das pessoas responderam: eu não tenho tempo. 28% falou: eu não gosto de ler. 13% disse: eu não tenho paciência, não consigo ler, não tenho saco para ficar lendo. 10% disse que prefere fazer outra coisa. 9% disse que tem dificuldade. 4% disse que se sente cansado. Começa a ler, vai ficando cansado, quando vê, tá dormindo. 2% não tem biblioteca perto de casa, não tem livro em casa, por isso que não lê. Mais 2% acham o preço dos livros caros e 20% não sabe ler. Gente, que loucura! Tem 20% de pessoas no Brasil, né, com base nessa pesquisa, que não sabem ler. Isso é muito assustador. E aí isso me fez refletir sobre a diferença entre a cultura de massa e a cultura erudita. Por quê? A maior parte dos brasileiros que estão lendo são jovens. Então, quando você vai numa escola, que você vê uma biblioteca, você percebe que a maior parte dos livros que estão ali não são livros para essa juventude. E aí, como que a gente vai fazer os jovens e os adolescentes gostarem de ler se você coloca livros eruditos para eles lerem, né? Livros clássicos, livros que são muito distantes da geração dessas crianças, da atualidade, né? A linguagem é uma linguagem antiga, às vezes é uma cultura estrangeira, então é uma coisa que se distancia da cultura popular, do senso comum, da atualidade, da geração e da faixa etária, né, em que esses adolescentes e jovens estão inseridos.
essa cultura erudita é uma cultura de um período antiquado, de um período antigo. Então é difícil para esses adolescentes, para esses jovens, se interessarem pela leitura se a gente não coloca na frente deles livros que eles se interessem, livros que possuem conteúdos que fazem parte do cotidiano deles, que são coisas que eles gostam de conversar, que são coisas que eles vivenciam, que são coisas que existem no imaginário criativo desses adolescentes, dessa juventude. Bom, os jovens gostam de ler, mas eles querem ler o que interessa a eles. Eu acho muito válido esse tipo de promoção à leitura. Acho que não vale a pena a gente ficar jogando livros enormes para cima dessa juventude, né? Ficar lançando só essas leituras difíceis, porque depois, mais à frente, eles vão ser obrigados a ler isso lá no ensino médio. Mas durante o ensino fundamental, eu acho muito importante os pais, os professores estarem indicando, né, leituras que são legais, que são interessantes. Eu separei aqui 5 livros que eu li quando eu era adolescente e que eu gostei muito. O primeiro é A Menina que Roubava os Livros. É um livro muito interessante que eu recomendo para vocês. O segundo é A Senhora do Jogo, do Sidney Sheldon. Esse foi um dos livros assim que mais me impactou. Eu li ele em 2 dias, mantendo minha rotina. Nessa época eu só estudava, tá? Eu não trabalhava, então eu tinha que estudar, ajudar nos serviços de casa, minha mãe. E a maior parte do tempo que eu tinha vago, eu estava com esse livro no rosto, sabe? Bem interessada mesmo por ele. É um livro muito bacana. O Sidney Sheldon, ele adora esses temas assim de suspense, que envolve polícia, assassinato. Então foi uma leitura que me interessou bastante. Como Meu Diário Se Tornou um Sucesso. Tá bem velhinho, estão vendo? Ó, bem velhinho, esse livro é bem antigo. É muito legal. A Isa, eu sou Isabelle, né? Então quando eu vi que a protagonista se chamava Isa, que ela era uma menina assim bem criativa, bem espivitada, que nem eu era, eu gostei muito mesmo, achei muito bacana. Então, Como Meu Diário Se Tornou um Sucesso. A Culpa é das Estrelas, para quem é romântico, para quem já tá aí nos seus 14, 15 anos, eu acho bem bacana também. Tem até um filme, né? Que foi inspirado nesse livro. Fala Sério Amiga. Eu indico todos os livros da Thalita Rebouças. Fala Sério Amiga, Fala Sério Mãe, Fala Sério Professor. É muito legal. A Thalita Rebouças, ela é uma autora que vocês podem seguir, tá? Podem comprar os livrinhos da Thalita Rebouças para os filhos de vocês, podem indicar para os alunos. É uma leitura muito bacana, muito saudável, que estimula bastante a criatividade, que fala muito de convivência. Ela, de fato, a Thalita, ela consegue, assim, desmistificar o mistério do pensamento dos adolescentes. Aquela fase de rebeldia, aquela fase de grandes confusões. Então ela trabalha muito isso no livro, eu acho muito bacana. Podem pesquisar os livros da Thalita Rebouças e eu deixei essa indicação para esse público-alvo, né? Para essa juventude, para essa galera que é adolescente aí, de 12 a 16, 17 anos, eu acho que dá para ler a Thalita Rebouças. Eu acho que de 12 a 15, 16, 17 são outras implicações na vida, né? Mas eu recomendo para vocês. Agora, para iniciar a leitura, antes dos 12 anos, é interessante aquela coleção do Diário de um Banana. É muito bacana também. Tem gente que adora, né? Tem crianças que leram o Diário de um Banana e depois releram, que ficaram apaixonados. Então comecem a vida literária de vocês lendo o que vocês gostam, tá bom? Essa é a dica que eu deixo para vocês. Bom, todas as coisas mudaram com a globalização e eu vou mostrar aqui para vocês um resultado dessa transformação, que é o Kindle. O Kindle, ele é um dispositivo, tá? Onde você consegue comprar e-books e deixar ele aqui gravadinho. A memória dele é muito grande, eu não sei ao exato, mas cabem mais de 8.000 livros aqui dentro, tá? A bateria dele dura comigo de 8 a 10 dias. Eu uso pouco porque eu gosto mais dos livros físicos, eu confesso. Aquele famigerado cheirinho do livro é maravilhoso, né? Não existe outro igual. E o Kindle é muito bacana. Eu comprei o Kindle por R$350, você pode parcelar.
Vem uma capinha, eu escolhi essa capinha aqui, né, da geografia, com o mapa mundi, e vem uma película para você colocar nele, uma película de proteção. Você pode ajustar a iluminação dele, você pode botar mais claro, mais escuro. Ele não deixa a sua vista cansar. É tudo assim voltado para a leitura digital, tá bom? E a globalização, ela trouxe essa mudança também para a leitura, né? A invenção do e-book revolucionou esse momento sagrado, esse momento tradicional que é a leitura. Então ela faz o casamento entre a tradição da leitura e a globalização, né? A tecnologia. E o e-book, né? O primeiro e-book surgiu em 1971 com Michael Hart, que é um norte-americano. Era, né? No caso ele faleceu em 2011. Ele digitou no computador o conteúdo da Declaração da Independência. Ele percebeu que a Declaração da Independência estava sendo disponibilizada de forma impressa para as pessoas na rua, gratuitamente. Aí ele pensou assim, pô, vou pegar esse documento, vou digitar no computador e vou transmitir para os usuários. Ele fez isso em 1971. Então isso marca o surgimento do primeiro e-book no mundo. O Michael Hart, ele era assim um visionário, um entusiasta da tecnologia e não parou por aí. Depois disso ele ficou tão entusiasmado que ele falava assim, com certeza outros e-books já foram produzidos, mas ninguém teve a ideia de transmitir para outros usuários. E ele continuou nesse projeto, né? Na verdade ele criou um projeto ainda maior, que se chama Projeto Gutenberg, em memória do primeiro livro impresso em 1429, com esse inventor alemão, Gutenberg. E até hoje esse projeto Gutenberg é uma rede de e-books gratuitos no mundo, que sobrevive, né, que é manutenciada através de doações. Todos os livros são gratuitos e existem mais de 46 mil títulos gravados dentro desse projeto. Depois dei uma pesquisada na internet. Para quem gosta de ler, né, e-book, para quem tem facilidade de ler utilizando a tecnologia, é muito bacana. Bom, físicos ou digitais, livros são livros, o importante é estar sempre lendo, tá bom?